Vamos falar então sobre o sentido da filosofia. Anteriormente, quando falamos sobre o fundamento da filosofia, nós mencionamos que a filosofia é uma palavra de origem grega, que vem da raiz philo, que significa amigo, e sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia seria literalmente o amor pela sabedoria ou a amizade pela sabedoria. Essa é uma definição clássica de filosofia. Aí fizemos uma digressão, pensamos num sentido mais alargado de filosofia, e agora vamos retornar com essa questão novamente e pensar então o sentido da filosofia conforme foi postulado por Sócrates, um grande pensador da antiguidade. Então, a definição clássica de filosofia atribuída a Sócrates, o grande mestre de Platão, é a filosofia enquanto busca incessante pela verdade, na medida em que isso nos conduz à tentativa de compreensão do real. A ideia de filosofia enquanto busca incessante pela verdade, ela também está ligada a questões políticas da Grécia Antiga. Então, quando pensamos que a filosofia ela é ligada a essa busca da verdade, nós pensamos no desejo racional também da antiguidade, da civilização ateniense, em buscar uma organização à vida social e política, de modo mais objetivo. E Sócrates, no caso, buscava essa verdade na fundamentação do caminho através da razão, ou seja, através do questionamento socrático sobre o real. Sócrates ele conduzia os seus interlocutores a chegarem à conclusão que nada sabiam. Sócrates, através desse questionamento da maiêutica, o método propriamente socrático, ele estava fazendo um exercício racional de busca da verdade, de modo que isso se diferenciaria de crença ou de uma opinião meramente baseada no senso comum. Dessa maneira, temos a definição de filósofo na antiguidade como aquele que busca o fundamento último das coisas, ou seja, a radicalidade do real, aquele que busca as raízes subjacentes aos fatos. Conforme colocamos anteriormente, é Hegel, um dos grandes pensadores modernos, então, que vai disseminar essa ideia que a filosofia teria o berço grego. O Hegel vai escrever, então, que os gregos inventaram a filosofia e por terem sido os primeiros a tentar sistematizar os seus problemas de modo racional. E isso, então, seria uma característica própria da razão, a sistematização racional do real, e essa característica ela procuraria fundamentar a objetividade do conhecimento filosófico como um saber objetivo. Então, para Hegel, a filosofia ela se caracterizaria então como um saber racional, objetivo e universal. Eu trouxe aqui para vocês também no slide uma citação do Asman, do Silvino Asman, quem fez o livro didático, que ele diz que a filosofia, por um lado, é uma atitude diante dos acontecimentos e diante da vida em geral, e por outro, é também um campo do saber humano ao lado das ciências sociais e naturais, da tecnologia, da teologia, da mitologia e do senso comum. Ou seja, o que o Asman está nos dizendo é que a filosofia, embora ela tenha esse caráter estritamente racional, é um saber que está ao lado dos diversos outros saberes humanos. Então, cabe a nós usarmos propriamente a filosofia para nos beneficiarmos dela, a fim de obtermos uma análise mais racional da realidade, a fim de questionarmos as práticas que socialmente nos são impostas, para que com isso possamos transformar
a sociedade, para que possamos transformar o lugar em que nós moramos em um lugar mais justo. Então, o pensamento filosófico ele se faz muito necessário às práticas humanas, na medida em que, através desse exercício racional de reflexão, nós podemos transformar mundos, transformar o nosso mundo em um mundo melhor, que a gente pode pensar também a atitude ética, como, por exemplo, subjacente a todos os fazeres da administração pública, que é o curso no qual vocês estão começando agora os estudos, e aí a gente vai ver que a filosofia ela está de mãos dadas com todos os fazeres humanos. Então, a partir do momento em que nós nos colocamos nessa posição reflexiva sobre a realidade e sobre nós mesmos, nós estamos, de fato, fazendo filosofia e nos acercando do sentido mais próprio que o fazer filosófico pode nos trazer. E a lição, então, que nós podemos aprender como um sentido mais profundo de filosofia para finalizarmos a aula, então, nós temos a ideia de que a filosofia ela pode ser um instrumento que nos auxilie a fundamentar soluções para os nossos problemas, para os problemas éticos, para os problemas políticos, e que ela possa ser um instrumento que nos auxilie a caminhar de forma cada vez mais justa dentro dos nossos afazeres sociais. Isso porque a filosofia, sendo algo racional, ela postula que essa racionalidade está presente na realidade, está presente na natureza e está presente nos seres humanos. E com isso, nós podemos atingir uma unidade do real, uma universalidade através do fazer racional e através da análise crítica. Bons estudos a todas e todos e até a próxima aula. Um abraço.